Olá, boa tarde para você que está aí em casa nos assistindo. Está começando agora mais um programa Sempre Juntos. Eu diria que nós estamos começando mais uma semana, até porque hoje é segunda-feira, mas eu tenho certeza que você já fez muitas coisas, já começou bem o seu dia, mas fica aqui com a gente porque a minha semaninha agora está começando agora mesmo. Olha, eu até me perdi. Mas porque o tema de hoje está muito bom. Nós vamos falar do valor da mulher. E para falar desse tema, eu convidei ela. Que ela é conselheira, ela é apresentadora do Diário de Eva, Paola Reis. É isso mesmo, gente. Ela está aqui com a gente no Sempre Juntos para esse bate-papo tão especial para falar do valor da mulher. Oi, Paola, tudo bem? Oi, Tainá. Um prazer estar aqui falando sobre esse tema que eu gosto tanto, amo muito, porque estudar sobre isso mudou a minha vida. Que bom, eu acredito. Gente, na verdade, eu queria até que Letícia estivesse aqui, a gente já fizesse quase um diário de Eva, mas... Matando a saudade, Matando né? a saudade. Formato original com a Tainá, que abandonou a gente, mas agora estamos tem um aqui. quadro no Diário de Eva até. Muito bom, eu tô ali, de vez em quando eu estarei com vocês. Sim. Mas, pá, fala, antes da gente começar o nosso tema até, fala um pouquinho do Diário de Eva, para quem ainda, se você que está em casa ainda não assistiu, não conhece o programa Diário de Eva, a Paola é uma das apresentadoras, juntamente com a Letícia Minervino, e voltou agora, 2021, no formato novo, diferente, né? Sim, o Diário de Eva, para quem não conhece, é um programa que acontece às quartas-feiras, às 2h30, aqui na IPVTV. Tem a Letícia, e a gente tem alguns convidados muito bons, a Marcele Quirino, Larissa Ferraro, o doutor Aldo. E aí a ideia é a gente falar sobre feminilidade bíblica. Porém, esse ano a gente tem algumas novidades, né? A gente percebeu que ano passado a gente percebeu alguns homens assistindo o programa, comentando, assistindo com frequência, e a gente resolveu até trazer um quadro para os homens dentro do programa. Até mesmo para que as mulheres pudessem compartilhar com seus maridos, filhos, namorados, e tem sido muito legal. Ai, que bacana, tá muito bonito o programa, então já sabe o dia, quarta-feira, a partir das 2h30. 2h30. Perfeito. E, Paola, hoje nós vamos falar do valor da mulher. E tem muito valor, né? Sim. E só que é importante a gente pontuar algumas coisinhas antes da gente iniciar o tema. E aí eu queria falar com você sobre quais os pontos da feminilidade que atualmente a sociedade prega que não são bíblicos. Sim, na verdade, acho que a importância da gente falar sobre isso é porque todo mundo tem falado sobre isso, né? Na TV só se fala sobre isso, nas novelas, nos filmes. As adolescentes na escola estão sendo empoderadas e a gente também, dentro da igreja, precisa falar sobre isso, né? Eu acho que quando eu me converti há muitos anos atrás, a gente não falava sobre essa questão de ser uma mulher bíblica, assim, na igreja da que eu vim, presbiteriana também. Mas isso não era um ponto, assim, não tinha essa questão de mulheres discipulando mulheres. Então, eu acho que eu fiquei muito tempo, né, na minha caminhada cristã sem pensar sobre isso, sobre os aspectos que Deus valoriza para uma mulher, né? Então, a forma como a gente é criado na sociedade hoje, essa pregação em relação à igualdade dos gêneros, homem é igual a mulher, mulher é igual ao homem. E a gente está chegando num ponto em que as mulheres... está sendo pregado que as mulheres são melhores que os homens, né? Então, são alguns dos pontos. Essa questão da independência também, de que a mulher não precisa do homem. Então, são alguns dos pontos em que a sociedade tem pregado para as mulheres e a gente tem aceitado isso. Tem comprado essa ideia com muita facilidade, exatamente, né? A gente tem comprado essa visão sem perceber muitas vezes, né? Quando a gente começa algum grupo de discipulados de mulheres aqui na igreja, a gente sempre começa perguntando sobre quais os valores que você aprendeu em casa, que você percebe que não são legais. Quase todas as meninas falam: minha mãe falou para eu estudar para não depender de homem. Quase todas as mulheres, assim, de diversas gerações. Mulheres de 60, de 50, 40, as adolescentes. Minha mãe me educou para não depender de homens.
né? Isso eu concordo. Eu acho que é muito comum cada vez mais a gente ver isso. E se a gente pega essa nova geração, essas adolescentes de hoje, elas já estão. É porque tudo vai mudando com o tempo, né? Vai mudando a geração e as coisas vão pegando. Então, isso que começou lá atrás, eu acho que tem uma pegada aí do feminismo junto, né? Uma Foi lá que começou colaboração para essa mudança. E aí você vê que hoje as jovens, as adolescentes, já é um pouco natural esse tipo de atitude, de tomar iniciativa, já olhar para os meninos assim, de tipo, ai, meninos. Meninas. Ixi, isso é o que a gente mais vê hoje em dia, infelizmente, né? Uma desvalorização do homem, uma supervalorização da mulher e às vezes até por parte dos homens, né? A gente viu por muito tempo um conflito, como se fosse uma guerra dos sexos, né? Homem versus mulheres. E agora todo mundo, vamos pro lado das mulheres, e só que a gente luta de formas erradas, né? Antibíblicas, contra um problema que na verdade é o pecado, não são os homens, não é o machismo. Isso são respostas, na verdade, de um problema maior, que é o pecado e a nossa distância de Cristo, né? Da imagem de Cristo. E é interessante falar uma coisa, um vira rival do outro e a gente começa a olhar como um alvo, como um inimigo. E intitula-se muito isso, né? Tem muito isso, de ter essa visão. E é isso que eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Ainda mais eu falo o cristão, que sabe da existência do pecado, sabe que nós somos frutos do pecado, somos pecadores, ele precisa tomar esse cuidado e ter essa consciência um pouco maior, assim. Sim, a gente precisa, na verdade, olhar para a feminilidade de forma intencional, porque a gente já tem as lutas naturais, né, em relação ao pecado que habita no nosso coração, que vai sempre nos empurrar para não viver de acordo com a vontade de Deus. E a feminilidade é um aspecto que é atacado pela sociedade, por Satanás e pelos nossos corações pecaminosos. Então, a gente vai ser contra os valores bíblicos, né? Então, a gente precisa ficar atento. Por isso que é importante a gente falar disso. E buscar entender o que Deus, de fato, quer de nós, né? Por que nós somos mulheres? Por que Deus criou a mulher? Ele podia ter criado 2 homens? Podia, né? Mas ele vou fazer uma mulher. Porque tem um propósito muito especial em cima, né? Exatamente. E aí, qual o perigo de uma visão de feminilidade distorcida, Paola? Dá para fazer vários tópicos ali, né? Se a gente abraça esses pontos que a gente falou no começo, né? Às vezes a gente abraça e carrega para a nossa vida essas bandeiras, traz para a igreja. A gente já viu, inclusive, programações de mulheres dentro da igreja falando sobre empoderamento e valorização de uma forma errada. Mas o grande perigo da gente abraçar essa causa e tentar alinhar com a vida cristã de forma exacerbada é que você tem uma visão errada. Primeiro, de você mesmo, né? A gente desvaloriza aquilo que Deus valorizou, né? Ele criou a mulher diferente. E quando a gente tenta fingir que isso não aconteceu, a gente está dizendo que a gente não concorda com o que ele fez. A gente está enxergando a feminilidade de forma menor, como se isso fosse um menosprezo, sei lá, não um menosprezo por parte de Deus, né? Então eu fiz o homem aqui, agora eu faço a mulher aqui, e aí a gente se enxerga como se fosse um ser menor, menos importante. Ou seja, a gente tem uma visão errada sobre nós mesmas. A gente tem uma visão também errada na questão de execução dos nossos papéis como mulheres, porque a gente tem uma função. Né? Deus nos criou para sermos auxiliadoras idôneas. Né? E se a gente não sabe o que de fato a gente tem que fazer, como que isso funciona, na prática a gente não faz direito. A gente não é idônea. A gente né, não exerce esse papel direito. Né? Então, é importante a gente saber como que deve fazer. A Bíblia diz como que deve fazer, o manual está lá. A gente tem também uma forma errada de olhar para o outro, para outras mulheres, né? A gente às vezes sabe como que a gente rivais, às vezes. Exatamente, essa questão da competitividade, julgamento. Da inveja, o julgamento. E para o homem também, olhar para o homem com menosprezo. A gente tem uma geração que tem olhado para o homem dessa forma, né? Essa questão de diminuir o homem cada vez mais.
é aquela visão errada de que eu quero crescer, eu Sim. mulher quero ter destaque, aquele sentimento de que, muito essente, de que por anos foram deixadas de lado, como se a opinião não prevalecesse, mas aí vem aquele sentimento de que eu preciso crescer, mas ela não vai crescer só. Aí ela pensa o quê? Para eu crescer, ele tem que diminuir. Exatamente. Então, muitas vezes, as mulheres tentam rebaixar com, às vezes, comentários. Quantas vezes a gente não escuta? Ai, fulana é detalhista, minha filha é toda detalhista, delicada. Pede para ela que vai sair. Ai, fulano já é mais desligado. Ele, se você pedir, falar uma vez, pode falar duas, ele tem que fazer ele parar e olhar nos olhos, porque ele é muito desligado. Sim, é essa questão de você pegar, sei lá, questões que são pessoais, da personalidade da pessoa e diminuir por conta do gênero. É porque ela é mulher, por isso que é fofoqueira. Ele é desligado, porque ele é homem. E não é assim que as coisas funcionam. E esses seriam pecadinhos de cada um que tem que ser tratado também. E não aceitar como questões do gênero também, né? Exatamente. Você diminuir, você menosprezar um gênero a despeito do outro não faz sentido, porque Deus criou os dois para a glória dele. E os dois precisam funcionar juntos, né? Essa complementaridade que é bonita. Se a gente não entende isso, a gente nós vamos ser disfuncionais, né? A mulher não vai funcionar direito, o homem não vai funcionar direito. Essa ideia da independência não funciona. A Bíblia não criou, Deus não criou as coisas dessa forma. Né? Eu acho isso lindo. Essa é a beleza, na verdade, da feminilidade. A gente entender o nosso papel dentro da vontade do Senhor, dentro da vontade de Deus, achar beleza nisso, faz com que as coisas funcionem de uma forma muito mais dinâmica, funcional, bíblica, como você preferir. Muito bom. Sabe uma coisa interessante, Paulo, que você falou logo no começo, e eu fiquei me coçando aqui para falar, eu também. Que é quando você disse que quando chegou, foi na sua conversão, mas quando você começou o trabalho aqui acho que se eu entendi bem, você me corrige, tá? Aqui na IPP, com relação ao trabalho do design divino, que eu acho que é um virar de chave. Porque eu também, já de outras igrejas, quando eu vim, eu nunca vi esse trabalho direcionado da forma bíblica. Sim. Com relação à mulher e o homem, mas de uma forma bíblica mesmo. Talvez o machismo, às vezes, está dentro da própria igreja, muitas Sim. vezes, né? Nos lares. E poucos têm esse conhecimento. O design divino, ele foi uma virada de chave. Tainá, você mudou? Não, claro que não. Não mudei ainda. Gostaria, meu sonho. A gente estava falando sobre isso 2 minutos atrás, que a gente tem que fazer o discipulado 50 vezes. Pra ir. Mas agora eu já enxergo. Agora faz sentido muitas coisas. Agora a gente sabe quando erra. Antes a gente nem percebia. Era natural. Né? Mas agora a gente sabe. Esse é o ponto que eu acredito. A gente já se sente incomodada. E aí já é mais fácil para reconhecer, para pedir perdão, para tentar fazer diferente na próxima. Ou já aconteceu, mas eu acho que mais o fato do perdão mesmo. Né? Sim, eu acho que essa questão... A gente precisa entender que esse discipulado de mulheres... parece um projeto inovador, mas ele é bíblico, né? Tito 2 fala isso. Paulo falava para Tito, ensina as mulheres mais velhas a discipularem as mais novas. E, na verdade, é a base o texto base que a gente usa para esse discipulado. Eu passei 10 anos na minha antiga igreja e não existia isso. Né? As mulheres muitas vezes se casam e se fecham na sua própria família, cuidam da sua família, das suas filhas, dos seus filhos, do seu marido. Ótimo, tem que fazer isso, inclusive também, né? Está lá em Tito 2. Mas ela precisa olhar para outras mulheres dentro da igreja que precisam de ajuda. Igrejas como a nossa, por exemplo, que a gente tem muitas moças convertidas e que não têm famílias convertidas, Sim. que não tem uma mãe cristã para apoiar, ajudar, caminhar com ela ali no início do casamento. Elas precisam de ajuda. Né? Então, entender esse papel de mulher para mulher é muito importante para o crescimento, para a dinâmica da igreja. Né? Então, se a gente deixa isso de lado... Por isso que, quando começou o Design Divino aqui, meu primeiro grupo eram eu de solteira e mais 4 mulheres casadas, uma divorciada. E, assim, foi
maravilhoso para mim, porque eu nunca tive esse contato tão próximo de discipulado Muito com bom. outras mulheres. E elas desmistificaram tudo que eu tinha, assim, de visão de casamento, por exemplo, que é aquele conto de fadas. Por mais que a gente fale, sim, eu sei como que é, não sei o quê. Sim, porque a gente tem, no fundo, aquela ideia de que a gente vai encontrar um príncipe encantado, crente, que vai redimir toda essa vida. E, na verdade, quem redime é Cristo. Exatamente. E elas começando a falar assim, porque meu marido, né? E assim, não obviamente falando dos defeitos do marido de forma a denegri-los, mas mostrando, falando da dinâmica do dia. E eu pensando, gente, eles têm defeitos. Olha Como que... assim? Elas têm dificuldades, problemas. E a gente esquece muitas vezes disso, assim, né? Na prática. A gente sonha demais com coisas que a Bíblia nem promete. Exatamente. E o contrário também é real, assim. Quando eu fiz também, eu já estava casada e tinha solteiras, tinha divorciadas. Gente, esse é o gostoso do design divino. Sim, Essa junção, essa mistura, essa convivência. E aí, quando eu via essa pessoa solteira comentando também, né, ali a gente tem muita troca de vidas, de experiências e tudo. Sim. E aí eu via ela comentando algumas questões que talvez eu tivesse esquecido, porque quando a gente casa também a gente fica muito presa ali. E às vezes você esquece também da importância de você estar com pessoas solteiras, ou de você trazer algumas questões suas de quando você era solteira e você acaba esquecendo também, e que às vezes são importantes ali na hora de tomar uma decisão, até mesmo na criação dos filhos, e aí é tudo muito amplo, assim, muito... Mas é importante a gente ter essa troca. Uma coisa que a gente percebe nesses grupos bem variados, assim, é que a gente nunca está satisfeito. Às vezes quem está casado fala, ai, como eu queria estar solteiro. Aí quando tem filho, fala, ai, como eu queria não ter. Assim, não sempre, né? Mas, não, assim, sabe naquela dinâmica do cansaço? Quando está solteiro, fala, ai, eu queria estar casada. E a gente nunca está satisfeito. E quando a gente junta os grupos, aí você lembra dos problemas de ser solteira, você lembra de quando você queria ter filhos. E aí você tem que ter compaixão pelo outro, porque... Quando a mãe fala das lutas de ser mãe, você fala assim, eu queria tanto um filho, agora estou pensando aqui. Então, assim, essa união é bonito. É bonita, assim, e esse grupo de mulheres junto é bom para a gente poder lembrar que tem aspectos da feminilidade que outras mulheres vão entender, e é importante essa união nesse sentido, né? De lutarmos juntas para sermos bíblicas. Exatamente. Só um comentário que você falou, e eu lembrei também, eu lembro que hoje, quando eu vejo uma pessoa solteira que fala, assim, ansiosa, né? Eu falo, calma, aproveite, curta muito essa fase. No tempo de Deus, Ele vai preparar, não tenha pressa, porque vai ser uma outra realidade, é o que você falou. Parece que a gente está sempre insatisfeita. Sim. E aí, quando você estiver casada, aí já muda, vai ser outra questão que você vai desabafar com as amigas, você vai conversar. Mas e não é que a gente fala de um jeito, mas é real, é um sentimento real, essa troca. E é importante quando você está no meio cristão, com pessoas cristãs, porque com certeza havia um conselho direcionado, um conselho que vem da palavra de Deus. E foi até bom lembrar desse ponto, porque às vezes um dos enganos também que a gente tem quando vai falar de feminilidade dentro da igreja é quando a gente pensa que a gente só consegue executar esses aspectos dentro do casamento. Também. Eu só vou ser submissa ao meu marido. Eu só vou ser auxiliar do meu marido. E aí a mulher solteira fica assim, então eu sou igual a todo mundo aqui, eu sou, né, unissex até eu me casar. Não é assim. A gente tem aspectos da feminilidade, inclusive a maternidade, que podem ser desenvolvidos dentro enquanto você é solteira, sabe? A hospitalidade, uma solteira tem como fazer isso. Essa questão de nutrir, de gerar relacionamentos, uma solteira pode e deve fazer. Ai, que legal. A maternidade em relação... Eu, por exemplo, sou solteira e tal, mas eu tenho filhos espirituais de muitos anos. Já na minha antiga igreja eu discipulava adolescentes. Aqui em Penheiros discipulei alguns jovens, muitas jovens, assim, que eu considero filhos espirituais mesmo. Então, é muito legal você ter essa família espiritual, e a gente pode desenvolver e deve desenvolver isso. E mães, mulheres casadas com seus filhos de sangue devem ter filhas espirituais também, filhos espirituais na igreja, fora da sua casa. A gente amplia essa mesa, né?
que é a beleza da família cristã, né? Muito E, então, bom. assim, essa é a importância, inclusive para a gente entender esse valor da mulher dentro da igreja. Uma igreja com mulheres que não cumprem o seu papel como mulheres bíblicas é uma igreja com muitos problemas, assim, né? Desunida, às Sim. vezes, sem esse caráter acolhedor que a mulher tem, deve ter, né? Então, assim, são vários aspectos que a gente pode falar sobre o valor da mulher cristã, da feminilidade cristã, né? Muito bom. E aí aqui, você falou, mas só para a gente, acho que fechar também a questão da forma como nós enxergamos a Deus. Eu acho que ele fecha tudo isso também, né? Toda essa visão, e quando a gente traz o aspecto também de como nós temos essa visão de, né, nosso relacionamento com Deus, né? E da forma como essa clareza também do nosso papel, acho que é fundamental. Sim, eu acho que um ponto importante de tudo isso não é a gente ter uma lista de coisas em que a gente vai... que para eu ser mulher bíblica, o que eu tenho que fazer? Check, check, check. Acho que o primeiro ponto é a gente se submeter a Deus, a gente ter um relacionamento real com Deus. Para ele direcionar esse nosso desejo dentro desses aspectos que ele mesmo criou, e nos capacitar a sermos essas mulheres que ele deseja que a gente que nós sejamos, né? Porque se a gente simplesmente pensar, inclusive já vi algumas meninas fazendo assim, estou solteira é porque eu não sou muito feminina, então eu tenho que passar batom, eu tenho que pôr uma saia, eu tenho que vestir cor de rosa, eu tenho que ser mais delicada, eu tenho que falar mais baixo. Assim, Eu já vi muitas essas cobranças de estereótipos, sim, né? sim, assim, a gente tem muitas meninas, por exemplo, que as mães não passaram esses aspectos, elas ficam chateadas. Minha mãe não me ensinou a me maquiar, minha mãe não me ensinou. Eu era um moleque até sei lá quantos anos, etc. E, gente, na verdade, isso são aspectos assim muito superficiais do que de fato é ser uma mulher bíblica, né? Isso, na verdade, são coisas muito externas e na verdade, a gente precisa ter um coração feminino, né? A gente precisa... E só quem vai colocar isso no nosso coração é o próprio Deus, é o Espírito Santo que vai selar essa feminilidade no nosso coração. É de dentro para fora, né? Essa hospitalidade, esse acolhimento, a submissão a gente acaba aprendendo isso, que a submissão é uma disposição de coração, né? Não adianta se você não entende que é Deus quem direciona isso no nosso coração, você vai virar aquela mulher que fala sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor, entendendo que está sendo submissa, sendo que você não está sendo auxiliar que deveria ser, porque a submissão é você também falar, olha, querido. É o cuidado, né? Olha, querido, eu não sei se esse é o melhor caminho, mas a sua decisão, a gente está aqui, né? Vamos nos submeter, mas não sei se é o melhor caminho, talvez fazer isso, fazer aquilo. A gente consegue distorcer tudo e transformar em pecado se a gente não tem o Espírito Santo nos dirigindo. Exatamente. Então, esse é o primeiro ponto, nosso relacionamento com o próprio Deus. Né? A gente poder ter um contato direto com a palavra dele, estudar a Bíblia para que isso cresça, esse desejo cresça no nosso coração, confiar que Deus sabe o que ele faz. A submissão é bonita, né? A feminilidade é bonita, biblicamente falando. O próprio Cristo falava diretamente com as mulheres, chamava mulheres, curava mulheres, inseria mulheres na sociedade. O ministério dele, praticamente, teve quase que um ministério de mulheres que elas cuidavam dele, dos discípulos, exatamente. né? Então, olhar para a Bíblia e ver a feminilidade de forma muito bonita, assim. Quem faz isso é o próprio Deus, porque ele mostra isso para gente na palavra dele. Exatamente. E é importante também a gente entender a diferença entre homens e mulheres, porque isso tem um significado. Inclusive, foi um tema da semana passada do Diário de Eva. Exatamente. A gente começou falando sobre isso exatamente por conta de ser uma das coisas que são mais pregadas pela sociedade. Somos iguais. Sim, somos iguais. A gente falou até sobre isso. Nós somos iguais em muitos aspectos. Nós dois, homens e mulheres, né, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós dois somos responsáveis
é pelo nosso relacionamento com Deus. Mas somos diferentes e Deus criou essas diferenças. Então, os homens têm aspectos específicos da masculinidade deles que precisam ser... Aí vocês vão ver no MENAP, né? Viu que nós temos todos os programas. Todos os programas que precisam ser também trabalhados com intencionalidade, buscados. Os homens também têm suas dificuldades, suas lutas. E as mulheres têm as suas particularidades também. E isso é bonito. A gente precisa entender que Deus criou isso de forma bela e com um propósito. Então, a gente tentar ignorar esse propósito, falar somos iguais e focar nessa bandeira é um desastre para a nossa vida, especialmente a longo prazo. Quando você percebe, eu fiz isso muito tempo na minha vida, assumindo papéis que não eram meus. E quando você vê que você está cansado, você está frustrado, você acha que todos os homens são seus inimigos, você olha para todos os homens como se você fosse melhor que eles. Mina seu relacionamento com amigos, pai, marido, filhos homens até. Então, assim, porque a gente não consegue ver beleza nessa conexão, nessa relação. Então, de fato, assumir papéis que não são nossos é cansativo. E traz... e é desastroso a longo prazo. E a curto prazo também, mas a longo prazo é terrível. Não, eu vejo porque a gente vê na própria... Colocar nas redes sociais, né? Porque Sempre Juntos ele é basicamente ligado às redes sociais, assim. A gente está sempre ali, de um jeitinho ou de outro, conectado. E aí a gente vê tantos posts, assim, eu vejo de tantas mulheres colocando exausta, 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 mas não desce do salto. Ainda naquela insistência de manter aquela imagem, mas também é como se o declarar que está exausta também a tornasse forte. Eu sou forte o suficiente para dizer que eu estou exausta. Mas não muda. E aí ela prefere, assim, aquela coisa assim, eu prefiro estar exausta, vou continuar de salto, mas eu quero que mantenha assim. E isso não faz parte, isso judia muito, a gente sofre muito. Sim, isso está muito dentro dessa questão de assumirmos muitas coisas que não deveríamos estar assumindo. Assim, eu não vou entrar em questões até no grupo que eu encontrei no sábado, do discipulado, né? As meninas perguntaram sobre isso. E mulheres que estão em situações em que o marido não trabalha? Mulheres que estão em situações em que elas têm que trabalhar para poder gerar renda e tudo mais. Então, a gente precisa entender que a gente tem um projeto que Deus fez, que era o perfeito. E a gente está no mundo caído. Então, vamos ter exceções e que Deus vai dar graça para que a gente viva dentro dessas exceções. Né? Deus vai dar força, Ele que vai nos conduzir para cuidar disso. Por exemplo, deram exemplos de, por exemplo, maridos com doenças graves, maridos, às vezes, inválidos. Essas são exceções que fazem parte do mundo caído. Então, Deus vai dar graça para essas mulheres trabalharem, cuidarem dos seus filhos, da sua casa. Assim como ele dá graça para as mulheres que têm jornada dupla, né? Que são mães, que trabalham fora e chegam em casa, têm que cuidar da casa. Então, a gente precisa entender que no mundo... O paraíso não vai ser aqui. Gente, não esperar o perfeito, ainda mais cristã também. Não esperar que, eu sou filhinha, eu sou princesa, e nós somos. Sim. Sou princesa de Deus. Filhas do rei. Filhas do rei. Fica meio brega essa frase. Eu não devia passar por isso, mas assim, é permitido aqui na Terra, de fato. Aí, eu quero fazer uma observação. Quando eu falei do exausto, que a mulher não desiste, não que eu não quis generalizar de trabalhar ou não, de fazer, mas eu digo quando tem uma bandeira atrelada a isso, a motivação errada do coração para ela insistir. Imagina, a gente trabalha, né, Paola? A gente também está na igreja, a gente trabalha. Aqui, inclusive. Eu não tenho direito de falar que a mulher não pode trabalhar. Eu sou casada, tenho 2 enteados, mas eu também trabalho. Exatamente. Eu preciso. Nós não somos anti-trabalho, inclusive, assim, o que a gente entende é que a mulher tem um papel na sociedade, vocação na sociedade, um papel lá. Um ponto que no Diário de Eva a gente pode falar mais sobre isso, sobre a questão de prioridades, né? Isso é importante.
que a mulher deve, sim, cuidar da sua casa, ser uma boa dona de casa. Está na Bíblia, não sou eu que estou dizendo assim por conta própria, está lá na palavra de Deus, que as mulheres devem ser boas donas de casa. E assim, pode trabalhar. É que uma coisa até que a gente já falou numa das conferências que a gente teve aqui. A mulher pode trabalhar, o homem tem que. Né? Então, quando a gente fala que a mulher pode trabalhar, a gente abre essa questão de que, mas e se ela tem que trabalhar? Ok, então ela pode trabalhar. Mas e se o marido dela invalida? Então ela pode trabalhar e ajudar e complementar a renda, e etc, etc. Exatamente. E uma das coisas que eu acho que a gente pode também trazer para essa diferença entre o homem e a mulher, para deixar um pouco claro, é também a relação de Pai, Filho e Espírito Santo, dos três. E aí eu gostaria que você falasse sobre isso. Na verdade, uma das coisas que a gente precisa entender nessa relação entre homem e mulher que Deus criou o homem diferente da mulher e eles de forma complementares, é que isso é um reflexo, na verdade, do próprio Deus. Já a forma como ele nos fez a imagem e semelhança deles está também nessa diferença, porque nosso Deus é um Deus trino, né? Ele é 3 em 1, sim. Né? Ele é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Nenhum é menor que o outro. E eles são seres relacionais, que cada um ali tem uma função. A sua função, né? Dentro de uma obra maior. Quando a gente fala de redenção, por exemplo, cada um ali tem a sua função. E na relação homem e mulher é a mesma coisa. Nenhum ali, um não é menor que o outro, né? Mas cada um tem uma função num único objetivo, que é glorificar a Deus. Então, esse aspecto não pode ser quebrado, essa questão de o homem é independente da mulher, a mulher é independente do homem. Isso é pecado. Né? O homem não precisa da mulher, a mulher não precisa do homem. Gente, isso não existe. Tira essa ideia. E o homem é mais importante que a mulher é mais importante que o homem. Outra coisa que não existe, não reflete a imagem de Deus. Né? Então, se dentro desse aspecto, é importante a gente pensar nisso. Nós refletimos a imagem de Deus quando sabemos que nós somos diferentes e que nós somos iguais. Exatamente. Então, é lindo. É lindo, gente. E aí tem aquela outra questão que agora a gente entra um pouquinho mais a fundo no tema, que é a feminilidade bíblica tem imenso valor e significado. Sim. Dentro disso que a gente acabou falando, assim, muitas coisas, é importante a gente lembrar, né, de que Deus fez nos fez diferentes dos homens porque Ele tinha uma função especial para nós, né? Então, essa questão de sermos auxiliares não diminui a mulher em aspecto nenhum. Né? Na verdade, isso mostra como os homens precisam das mulheres. Assim, a gente tem aspectos diferentes, por exemplo, na forma como a gente enxerga as coisas, na forma como o nosso cérebro funciona, a nossa sensibilidade é diferente da dos homens para que a gente possa funcionar juntos, né? Às vezes o homem é muito direto, né? Ele é muito focado, ele sabe que tem que chegar ali, então ele olha para o ponto final e ele vai. E a mulher fica assim, não, mas e se a gente virar ali? E se cair uma árvore aqui? E se a mulher tem essa visão mais... Nós somos o Waze. Exatamente. Aqui é mais curto. Tem um perigo ali na frente. E aí, se só o homem está sozinho nesse negócio, ele pode ir direto e esquecer dos problemas que podem acontecer, não se preparar tanto. Pensa quando... Acho que você que é casada deve saber melhor disso. Assim, quando vocês vão viajar, sabe? Planejar a viagem. Então, às vezes o homem está ali e fala assim, a gente tem que sair daqui e chegar na praia. E você está aqui. Não, mas tem que levar isso. Não, mas a gente tem que pegar aquilo. Não, a gente não pode esquecer da pomada. A gente não pode esquecer do protetor. Tem que levar 2 toalhas. Por que 2? Porque uma é para o banho, a outra é para a praia. Vai encher de areia. Como é que vai secar depois? Exatamente. Ao mesmo tempo que, se for só a mulher, às vezes ela fica tão presa nas coisas que podem acontecer que ela não sai do lugar. Né? Que às vezes o homem tem que falar assim, chega,
já entendi, vamos. Exatamente. E a mulher tá aqui, não, mas tem que levar isso. Não cabe mais no carro e não cabe em lugar nenhum e desiste até de viajar. Exatamente. Então, assim, isso são alguns... Obviamente, não todas as mulheres são assim, nem todos os homens são assim. Então, somos diferentes também, cada um na sua personalidade. Às vezes, tem mulheres que são mais objetivas, tem homens que são mais detalhistas. Mas a gente está falando de uma forma geral. Assim, de tendências que nós temos e que são visíveis na maioria dos homens e na maioria das mulheres. Eu acho que muitos estão assistindo, estão concordando assim, é verdade. Eu espero, né? Assim, meu filho já comenta assim. Aí. Exatamente. Mas compartilha. Se eu tô mentindo, aí, não estou mentindo. Estou falando aqui das coisas que a gente viu, que a gente estudando ficam muito claras para a gente, assim, de como esse papel da mulher é importante. Já pensou um monte de pessoas só? Não, vamos ter que ir direto no objetivo e pronto, acabou. Uma galera, assim... quebrando a cara. Exatamente. Ao mesmo tempo de se todos fôssemos mulheres, assim, tivéssemos essa tendência, a gente também não sairia do lugar, né? Então, são muitas coisas. Tudo no equilíbrio, Tudo gente. no equilíbrio, gente. Deus é perfeito. Essa relação é muito legal, é muito bonita, na verdade. Eu fico... não, depois eu faço esse comentário. Depois eu faço. Ou não. Em off. Mas aí, pra gente fechar... Comenta aí, faça um comentário, que eu fiquei curiosa. Faz comentário, hashtag. Hashtag tem na fala. Como podemos mudar essa visão distorcida? Porque eu lembro que no início, quando eu fiz o design, eram tantas informações, e aí você tem a semana inteira com cada atividade para você estudar, né? Cada dia da semana é vem um tema, um tópico novo, um exercício final. Eu lembro que tinha exercícios que eu não queria fazer. Eu lembro que tinha momentos que eu chorava muito. E eu chegava na aula já só com lágrimas no papel. E tinha momentos que eu pensava assim, isso faz parte de mim, eu não consigo, eu não sei, não vou mudar. Não é possível. E, de fato, muitas vezes, por nós mesmos, não é possível. Mas como podemos mudar essa visão distorcida que vem de berço, Paola? Primeiramente, assumindo que essa visão é errada. Então, muitas vezes a gente fica tentando ali, não, mas não tem problema se a gente liderar e mandar no marido, porque ele não está fazendo. Primeiro, a gente já começa, né, assumindo o nosso erro, né, enxergando o que é pecado, pedindo perdão e para a gente poder trabalhar no que precisa ser trabalhado. E isso a gente só faz quando a gente, de fato, tem um relacionamento real com Deus, porque é o Espírito Santo que acusa. O livro acusa, outras mulheres vão apontar, o marido, às vezes, vai falar e a gente não percebe. E a gente não quer aceitar. Muitas vezes, quantas vezes os maridos falam, nossa, mas você tá chata. Nossa, mas eu brinco sempre cai nos programas. E você não quer ouvir. Às vezes, amigos, amigas avisam, mães avisam. Mas a gente não quer aceitar. Então, o primeiro passo é a gente ter um relacionamento real com Deus, próximo com Deus, para que o Espírito Santo acuse no nosso coração as coisas que precisam ser trabalhadas. Um segundo ponto é estudar a palavra de Deus com seriedade. Né? Às vezes a gente pensa que essa questão da mulher e a igreja, o trabalho é do homem, né? De ser teólogo. Né? E isso é um grande engano. A mulher precisa conhecer teologia, a mulher precisa conhecer o próprio Deus através da palavra dele, precisa estudar a palavra, precisa estar disposta a pregar a palavra, ensinar. Então, para a gente poder olhar e ter o próprio Deus pregando para nós o que quem nós devemos ser. Né? Não só os outros nos dizendo. Uma outra coisa é não esperar o paraíso aqui, porque é muito comum a gente estar ali, faz o design divino e falar, agora eu vou ser essa mulher. E aí tudo ao meu redor vai ser transformado. Né? Eu vou viver no mundo cor-de-rosa, eu vou ser submissa, eu vou ser mansa, eu não vou gritar, eu não vou... E você luta para ser essa pessoa e o mundo à sua volta continua o mesmo. Exatamente. E aí dura uma semana. Você fala assim, não vou aguentar agora. Uma semana é muito, hein? Uma semana é muitas vezes. 2 dias ali e fala assim, não vai dar. Não vai dar, porque você faz isso esperando que o mundo responda a seu favor. E gente,
Não vai acontecer. Muitas vezes a gente escuta assim, eu vou ser submissa se a Bíblia não dá essa condição. Né? Você tem que ser submissa, sim. Né? Obviamente, o limite é a palavra de Deus. Né? Se seu marido falar, vamos ali roubar um banco. Não, gente, não vai. Né? Bem, um exemplo exagerado, mas às vezes são coisas, inclusive, menores. Né? Inclusive, num dos vídeos nós vamos assistir logo mais com o reverendo Hernandes, ele vai falar sobre isso. Sobre esse cuidado no que você vai obedecer também. Exatamente. Então, o limite é a palavra de Deus. Se seu marido vai exigir que você desobedeça a palavra de Deus, aí você não precisa se submeter. Você se submete a Deus em primeiro lugar. Então, sim, não esperem que o mundo ao seu redor vai ficar perfeito se você cumprir a palavra dele. Você vai cumprir, as coisas vão continuar sendo difíceis, mas você estará de acordo com a palavra de Deus, e isso não tem preço. Exatamente. Isso não tem preço. Esse é o valor que você tem em Deus. Não, em Deus. Não, parece que falei no plural, né? Em Deus. Em Deus. Em Deus. Deus. Um só. Então, já pensa nisso, assim. Mas uma coisa é fato. A gente vê muitas mulheres dando testemunho de que tiveram suas relações com o marido, com os homens ao seu redor, com a vida, transformadas quando elas mudaram, enxergaram o papel delas e fizeram a mudança primeiro nelas. Né? Então, não é também... vai ser super difícil o resto da vida, mas a gente vê algumas mudanças, mas também não vá achando que essa é uma condição para a sua mudança, né? Que o mundo ao seu redor é uma condição para a sua mudança, porque o mundo não vai colaborar. Vai continuar sendo difícil. Né? Vai continuar sendo, às vezes, mais difícil. Exatamente. O grupo de mulheres também ajuda muito, mulheres no mesmo propósito, não só o discipulado, o design divino, mas amigas cristãs que vão te incentivar com conselhos bíblicos, porque a gente sabe que até mesmo dentro da igreja tem mulheres que vão falar assim, divorcia, briga, então não faz sexo com ele, que ele vai te dar o que você quer. Infelizmente, a gente vai ver isso dentro da igreja, então procure amigas cristãs pautadas na palavra, para que vão te falar conselhos bíblicos e às vezes vão te confrontar. Amigas que confrontam, dê valor a elas. Porque é difícil a gente ter acostumado a passar a mão na cabeça das nossas amigas. Temor de homens e esse pecado. Aí a gente vai ver no programa de aconselhamento bíblico. E incentivar a masculinidade dos homens de maneira graciosa e amável. Né? Então, isso é importante. A gente prestar atenção se a gente não tem menosprezado os homens ao nosso redor, diminuído o valor deles, dificultando ainda mais eles cumprirem o papel deles, né? A gente pensa, eles não estão fazendo porque são bananas. Ou se é você que está tomando tem que o observar papel deles isso. E fazendo do seu jeito, porque você acha que do seu jeito é melhor. Eu sei o que é isso. E aí, na verdade, é o seu papel também, como auxiliador, incentivar a masculinidade, inclusive dos seus filhos, mulheres, mães, atenção a isso. Pá, obrigada. Por nada, adorei. Também. Vamos ter mais vezes também. Eu vou intercalar aqui para ter a Paola com a gente mais vezes, a Letícia também, e a gente ter essa troca que é muito especial. E falando de feminilidade, né, elas vão muito a fundo nesse tema. Elas têm muito para colaborar e contribuir com a gente também. Não que nós sabemos, não que nós estejamos perfeitas, a gente está lutando, por isso que a gente quer aqui compartilhar. Na luta. Bom. É muito bom essa troca. Pá, obrigada. Eu que agradeço o convite. Foi muito bom estar aqui com vocês. Beijo. Até daqui a pouquinho, hein? E você que está aí nos assistindo, continua aqui, porque o programa não acabou ainda não. Nós vamos agora, naquele momento que nós gostamos também. Para dar continuidade no tema de hoje, nós vamos ouvir... vamos estar aqui com o pastor reverendo Hernandes, porque ele fala, a mulher tem muito valor para Deus. Ela foi criada à semelhança de Deus. E nós temos características de acordo com o propósito de Deus. Primeiro, a mulher tem muito valor, porque a mulher foi criada, assim como o homem, à imagem e semelhança de Deus. O homem não é mais semelhança de Deus que a mulher, nem a mulher é menos semelhança de Deus que o homem. Deus criou homem e mulher, e os dois têm o mesmo valor para Deus, ocupando papéis diferentes, posições diferentes, mas o mesmo valor para Deus.
Está escrito na Bíblia que para Deus não tem nem homem, nem mulher, nem escravo, nem livre. Ou seja, Deus não faz acepção de ninguém, nem de gênero, né? A mulher é fundamental porque a Bíblia diz assim, que quem encontrou uma esposa achou o bem e encontrou a benevolência do Senhor. A mulher sábia edifica sua casa, a insensata com as próprias mãos a destrói. A Bíblia chega a dizer que morar com uma mulher rixosa é melhor morar num deserto. Eu acho que morar com um homem rixoso deve ser pior ainda, né? Mas a mulher, quando ela é sábia, quando ela compreende o seu valor, o seu papel, ela é uma bênção na vida do marido, ela é uma bênção na vida dos filhos, ela é uma bênção para ela mesma, olhando-se no espelho, ela é uma pessoa feliz com ela mesma, sim, não tem complexo de inferioridade, bem não resolvida, tem autoestima lá embaixo, ela é bem resolvida. Ela é uma bênção para as pessoas que vivem ao redor dela, ela é uma bênção nas mãos de Deus. Então, uma família precisa da mulher. Nós temos que repudiar qualquer atitude, seja no contexto da família, seja no contexto da religião, seja no contexto da nação, qualquer política de humilhação à mulher, de violência à mulher, de desvalorizar a mulher, de não dar a ela a sua posição de honra que Deus colocou-a, né? Que Deus a colocou. E eu sempre brincando, sabe, Isabel, eu disse o seguinte, que quando Deus fez o homem, Deus botou a mão no barro, porque o homem foi feito o pó da terra. Mas quando Deus foi fazer a mulher, ele já pegou uma matéria-prima melhorada, tirou-a da costela do homem. Então, Deus mostra na sua palavra que o homem, por exemplo, tem que tratar a mulher com esse senso de dignidade, como vaso mais frágil, não como pessoa mais frágil. A mulher é mais forte que o homem em muitas coisas. Por exemplo, a mulher tem mais capacidade de sentir dor do que o homem. A mulher tem mais capacidade de sacrifício que o homem. Até que sexualmente a mulher é mais forte que o homem. Mas ela é mais sensível. Sensibilidade não é sinônimo de fraqueza. E o homem, um homem sábio, deve tratar sua esposa, deve tratar suas filhas, deve tratar sua mãe, deve tratar suas irmãs, com esse senso de dignidade, de valorização. Mas, infelizmente, como até nós conversamos na entrevista com a Paola, existe a cultura do machismo. E o que atrapalha tudo isso, gente, são as bandeiras que são levantadas e que estão totalmente fora do propósito, do plano, do projeto de Deus. Então, nós temos um extremo aqui, que é o machismo, né? Onde, ainda hoje, em algumas culturas, né, em algumas religiões, a mulher... ela não tem vez, ela não tem voz, ela não tem dignidade, onde um homem pode ter até 4 mulheres, mas a mulher não pode ter 4 maridos. Né? A mulher é propriedade do pai quando solteira e do marido quando casada. Nós repudiamos essa visão machista da exploração da mulher. Há alguns países na África onde as meninas adolescentes, elas passam por uma cirurgia grotesca da retirada do clitóris para não sentir prazer sexual. Então, nós rechaçamos essa violência à mulher. O feminicídio hoje é uma prova disso. No Brasil, para você ter ideia, Isabel, 30% das mulheres que são assassinadas pelo namorado, ex-namorado, noivo, ex-noivo, marido, ex-marido, companheiro, ex-companheiro. Ou seja, é um crime não só desumano, mas pelo fato da mulher ser mulher. Sim. Então, nós rechaçamos qualquer postura de violência à mulher, qualquer postura do machismo. O contrapeso disso, o reverso disso, é sair desse extremo aqui para o outro de cá. O feminismo também está errado. Porque o feminismo, ele quer jogar tudo por terra. E a mulher agora defende aquelas bandeiras que não são bandeiras para honrar a mulher, são bandeiras para destruir os pilares da família.
onde agora não tem mais papel no casamento. Então, quem instituiu o casamento foi Deus. Quem instituiu a família foi Deus. Quem instituiu o papel do homem como líder da sua casa é Deus. Agora, é bem verdade que muitos homens são relapsos nesse papel, ou muitas mulheres são o seu chefe de família, o cabeça da sua família. E o marido abandonou, o marido deixou para lá, e ela acaba assumindo esse papel de liderança plena da sua casa. Sim. Não estou falando disso. Mulheres que defendem, agora é a questão do aborto, a questão do gênero, que não tem mais gênero. Então, essa bandeira não é a bandeira da verdadeira feminilidade. Não, a mulher é digna como mulher, ela é digna como ser humano, ela é digna como uma criatura criada à imagem e semelhança de Deus, ela é digna no que tange a ser uma pessoa que deve ser honrada dentro da sua família, pelos pais, pelo marido, pelos irmãos, para que esta mulher se sinta verdadeiramente feminina. A mulher não precisa perder a sua feminilidade para ser respeitada e honrada. Ela deve ser honrada exatamente na defesa da sua feminilidade e não do feminismo. O feminismo é um extremo do machismo. Tanto um extremo quanto o outro estão fora do propósito de Deus, dos princípios divinos. Eu acho que agora ficou super claro, depois desse bate-papo tão agradável que nós tivemos com a Paola, e agora com o reverendo fazendo esse fechamento, acho que fica bom, tá legal para a gente passar o dia refletindo, passar uma vida refletindo. Acho que a partir de agora a gente pode, se você se interessou e falou, olha, eu nunca pensei desse jeito, eu quero me aprofundar, nós temos muitos vídeos, muitos materiais, tem o Diário de Eva que aborda sempre, você pode ir lá fazer sua pesquisa e se aprofundar ainda mais nesse tema. Eu vou finalizar agora com uma frase que fala, quando Deus gravou em nós a sua imagem, Ele nos presenteou com dignidade e valor intransponível. Portanto, nós precisamos entender qual é o nosso valor para Deus e nos contentarmos com isso, sermos felizes e é aquilo, gente, se aprofundar na palavra para a gente entender também qual a vontade de Deus para a nossa vida e a gente está ali, alinhado com a vontade do Senhor. Nós ficamos por aqui, mas estaremos amanhã de volta, se Deus quiser. Então, tchau, tchau, fica com Deus.